Bem-vindos! Nesta apresentação visual de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um material absolutamente fascinante sobre a verdadeira natureza da nossa condição humana. Sabe, nós vivemos num mundo que simplesmente não para de girar, nem por um milissegundo. Acordamos todos os dias engolidos por uma lista interminável de tarefas, caixas de entrada lotadas, prazos super apertados e aquela pressão constante, quase esmagadora, de entregar resultados perfeitos o tempo todo. A ansiedade da vida moderna dita uma regra muito clara e impiedosa. Nós precisamos correr mais rápido, produzir muito mais e ser cada vez mais fortes. O cansaço é frequentemente visto como uma falha de caráter. E a fraqueza é tratada quase como um pecado capital. Mas e se toda essa corrida desenfreada estiver baseada numa premissa fundamentalmente errada sobre quem nós realmente somos? O material de origem que vamos desconstruir hoje propõe uma visão radicalmente diferente e, honestamente, profundamente libertadora. Para entender essa mudança profunda de paradigma, nós vamos fazer uma jornada bem estruturada e tranquilizadora. Vamos sair daquela pressão absurda da vida moderna e caminhar em direção a uma restauração lindíssima. Começaremos com o mito da invencibilidade. Depois, passaremos pela consciência do barro, seguida pela fratura da queda. Logo após, exploraremos a glória na fraqueza. E, finalmente, chegaremos ao fim da crônica. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira sessão. 1. O mito da invencibilidade e a pressão da era da performance. A nossa cultura atual nos treina implacavelmente para performar, exigindo uma postura totalmente inabalável e nos forçando a esconder qualquer sinal de esgotamento atrás de filtros digitais e daquelas respostas automáticas super otimistas. A lógica dominante é que o sucesso pertence única e exclusivamente aos invencíveis. Mas existe um contraste absoluto aqui, um verdadeiro choque de realidades. De um lado, o mundo da performance exige que a gente seja inquebrável, autênticas máquinas de produtividade e seres totalmente autossuficientes. Do outro lado, a espiritualidade cristã oferece um caminho existencial exatamente oposto. Ela usa, olha só, justamente a nossa fragilidade como a porta de entrada para o poder divino. A verdadeira espiritualidade não é ficar fugindo o tempo todo da nossa própria fraqueza. Trata-se de abraçá-la. Porque tentar ser uma máquina perfeita e inquebrável é exatamente o que acaba nos quebrando por dentro. O que nos leva, de forma natural, à nossa segunda sessão. 2. A consciência do barro e como a nossa finitude é, na verdade, algo original. Aqui a gente precisa dar uma respirada, desacelerar e entender uma verdade existencial que é fascinante. Muito antes de qualquer menção a pecado ou a uma queda, a humanidade já era feita do pó. Ou seja, ser limitado não é um defeito de fábrica, não é um pecado. É pura e simplesmente a nossa condição essencial como criaturas. Para fixar esse conceito, vamos imaginar a ansiedade profunda de um vaso de vidro. Ele passa sua existência inteira ali, rígido, frio, tentando sustentar uma perfeição brilhante e transparente, sempre apavorado com a mínima possibilidade de cair. Porque se ele quebrar, vai estilhaçar permanentemente, não tem retorno. Mas o vaso de barro ilustra uma realidade oposta, cheia de paz. Ele aceita que é maleável. E se rachar sob a pressão da vida, ele carrega a tranquilidade absurda de saber que o oleiro só precisa adicionar um pouco de água fresca para refazê-lo por completo. É o contraste perfeito entre o terror da rigidez e a paz da maleabilidade. E esse ponto crucial é resumido de forma brilhante no nosso material com a seguinte frase: o descanso é um ato de adoração. Sabe quando a exaustão brutal da vida moderna nos atinge com tudo? Muitas vezes, a gente sente uma culpa paralisante por precisar parar. A gente acha que está falhando, não é mesmo? Mas a fonte que estamos dissecando hoje nos mostra que o descanso é o exato oposto de uma falha moral. Dormir, pausar no meio da tarde, simplesmente desligar as telas à noite. Tudo isso é um reconhecimento prático e muito humilde de que nós somos apenas pó, e não os donos absolutos do universo. Parar e descansar é admitir ativamente a nossa própria finitude e honrar a ordem de quem nos criou. Vamos avançar então para a nossa terceira sessão. 3. A fratura da queda e o que acontece quando a fragilidade encontra a rebelião. Pensa com a gente, se a nossa limitação era original e era algo bom, o que deu tão errado no meio do caminho? A grande tragédia dessa narrativa aconteceu quando essa nossa fragilidade inerente encontrou a rebelião. O pecado não nos fez simplesmente frágeis, afinal, nós já éramos barro. O que a queda fez foi transformar a condição humana em algo profundamente incoerente e fragmentado. E nós vemos essas incoerências tão dolorosas todos os dias. Por exemplo, nós queremos desesperadamente o céu, mas passamos a vida inteira cavando o chão atrás de bens materiais.
Nós percebemos claramente que há algo errado e tentamos nos consertar de todo jeito através de métodos exaustivos de autoajuda. Nós confiamos no nosso próprio esforço em vez de clamar pela intervenção do artista que nos criou. É a futilidade de tentar colar a nós mesmos usando nosso próprio suor como cola, em vez de simplesmente recorrer à graça. O conceito do espelho rachado ilustra essa nossa condição trágica com uma precisão cirúrgica. Vamos pensar em um espelho que sofreu uma fratura bem violenta. Ele não perde totalmente a sua função original. Ele ainda é capaz de refletir a luz do sol, certo? Porém, tudo que ele reflete agora se mostra distorcido e totalmente fragmentado. O grande problema e a exaustão do nosso tempo vem justamente do fato de que tentamos aplicar um polimento constante superficial nesse espelho quebrado, usando soluções rasas, quando, na verdade, o que essa peça exige é uma restauração estrutural profunda que só pode vir das mãos de quem a fabricou. E assim chegamos à nossa sessão 4, onde o tom de toda essa narrativa muda para algo maravilhoso. 4. A glória na fraqueza e a intervenção do artista. A mensagem central aqui não retrata de jeito nenhum um Deus distante, de braços cruzados, esperando que a gente vença sozinhos as nossas fraquezas para só então nos amar. Não, mostra um Deus que desce até o nosso pó para nos carregar nos ombros, nos encontrando exatamente onde nós estamos. Com isso em mente, aquela famosa ideia do espinho na carne muda completamente de significado. Muitas vezes nós passamos a vida vendo as nossas dores e vulnerabilidades como obstáculos gigantescos que nos impedem de viver. Mas, e se essas feridas persistentes forem, paradoxalmente, a âncora que nos mantém dependentes do divino? Na verdade, a nossa maior dor e a nossa quebra mais profunda podem ser transformadas na nossa maior ferramenta de conexão com o sofrimento do outro. É justamente a vulnerabilidade aberta que gera verdadeira empatia no mundo. Isso ilustra brilhantemente o clímax da nossa apresentação com a arte do Kintsugi. Para quem não conhece, essa é uma técnica japonesa incrivelmente bela, onde cerâmicas despedaçadas são cuidadosamente consertadas usando uma resina especial misturada com pó de ouro. O que essa arte secular nos ensina tem um peso emocional imenso. A intenção de quem conserta a peça não é esconder o dano ou disfarçar a fratura de jeito nenhum. Em vez disso, a falha é iluminada com ouro. A cicatriz, bem ali visível, se torna a parte mais valiosa e bela de toda a obra. O material que estamos analisando argumenta que é exatamente assim que a graça opera nas feridas do coração humano. As nossas quebras, quando tocadas pela restauração divina, não são simplesmente apagadas da nossa história, mas são transformadas em ouro puro, ganhando um valor inestimável e um propósito muito maior. O que nos traz com muita esperança a nossa quinta e última sessão, 5, o fim da crônica e o pó redimido. Sabe, o arco narrativo que estamos dissecando hoje não termina de forma pessimista, descartando a nossa humanidade imperfeita. A esperança última não é nos tornarmos almas flutuantes e sem corpo, mas sim a promessa de um corpo literal, feito de pó, mas que foi totalmente redimido pelo poder da ressurreição. A nossa materialidade importa muito. E agora, no final da nossa reflexão, nós nos deparamos com uma questão existencial que vem direto do texto original e é extremamente prática. Como aplicamos a cruz ao esgotamento emocional crônico, o tão falado burnout? Afinal, se a gente compreende tão profundamente a teoria de que somos vasos de barro que nós quebramos com o impacto e que a graça preenche as nossas rachaduras com ouro, o que tudo isso significa na prática? Sabe, numa segunda-feira de manhã chuvosa, quando a nossa mente simplesmente parece não aguentar mais a pressão esmagadora das expectativas modernas? A resposta fenomenal está cravada nesta ideia poderosa. A resposta para a fragilidade não é menos fragilidade, é mais graça. O verdadeiro amadurecimento espiritual não significa nos tornarmos fortalezas de pedra indestrutíveis, que não sentem mais dor, que não sofrem mais exaustão física. Significa que nós reconhecemos de forma absoluta e muito pacífica que não somos invencíveis e que nós não podemos seguir em frente sem o cuidado constante de um poder muito maior que nós mesmos. O convite que fica ecoando nas nossas mentes é o de abandonarmos aquelas armaduras pesadíssimas exigidas pela era da performance e entregarmos todo o nosso pó nas mãos daquele que sabe exatamente de que material nós fomos feitos. Afinal, e se a nossa maior fraqueza for, na verdade, o único caminho possível para encontrarmos a nossa força mais verdadeira e inabalável?